volta ao seu programa. Hoje a gente está falando sobre os movimentos sociais que você tem acompanhado aí pela mídia e hoje a gente vai tentar uma abordagem aqui para que você entenda como surgiram esses movimentos e também qual o nosso papel como cristão, né? O que a gente deve pensar como cristão em meio a tudo isso. A gente vai abordar também quais são as capitais que estão tendo esses protestos, como tudo isso nasceu. Enfim, esse é o seu programa de hoje. Você pode participar com a gente, inclusive, através das nossas redes sociais, como sempre. facebook.com/seu programa, também através do nosso Twitter, o @seuprograma, tá bom? Aguardo a sua participação. A gente vai voltar a conversar com a Bianca Oliveira para tentar entender realmente como essas manifestações surgiram e qual é a movimentação nas principais capitais aqui do Brasil. Bianca, boa tarde de novo. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Vamos tentar entender, Bianca, como foram as manifestações nessas principais capitais do Brasil. Ok, Wagner, é o seguinte, segunda-feira, como a gente teve um momento mais expressivo aí dessas manifestações, não é, em todo o Brasil, nós tivemos aí manifestantes que tomaram as ruas de diversas capitais do Brasil no comecinho da semana. Os protestos aconteceram em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília também, onde a gente acompanhou toda aquela invasão das pessoas no Planalto. Maceió também aconteceram manifestações por ali, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Vitória, Curitiba, Belém, Belo Horizonte e foram acompanhados de perto aí essas manifestações pela polícia. É claro que outras cidades do interior dos estados também se manifestaram, inclusive ontem, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, Maringá, no Paraná, também o pessoal por lá foram às ruas, ali no terminal rodoviário, para protestar contra o preço do transporte público. Ao todo, na segunda-feira, mais de 240 mil pessoas participaram dos atos. A pauta está se ampliando agora, essa discussão está aumentando a cada dia. As manifestações do começo da semana combinaram protestos contra o aumento das tarifas de ônibus, os gastos excessivos na Copa do ano que vem, né, que está para acontecer aqui no país, a PEC 37 também, a polêmica PEC 37, que tira o poder do Ministério Público de investigar crimes aqui no país, também o polêmico Estatuto do Nascituro, além, é claro, de pedidos de investimentos em transporte público, saúde, educação, numa clara exigência, Wagner, da sociedade civil por uma atualização da agenda política do país. Informações aqui que a gente teve, segundo a Dilma, né? Ela se manifestou nas redes sociais e também ontem ela disse que as manifestações são pacíficas, são legítimas e de propriedade da democracia. É o próprio jovem que está se manifestando e o governo precisa dar ouvidos a essas pessoas que estão clamando nas ruas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente comentou sobre isso ontem, também comentaram sobre o movimento nacional e é muito raro, Wagner, você ver um político, por exemplo, falando que essas manifestações não são legais. É claro que essa grande movimentação começou no dia 12, mais expressivamente, e não tem um líder, é totalmente apartidário, o que muda um pouquinho de 1992 com as diretas já, com o impeachment do Collor, e a gente percebe que está tomando corpo e que as discussões realmente não estão mais sobre a tarifa de ônibus. Começou com essa discussão, mas creio que foi o estopim, assim, para uma série de revoltas da população brasileira referentes ao governo, como a inflação, a PEC 37, tem muita gente que nem sabe sobre isso, mas enfim, é uma outra discussão, mas está ali para manifestar também. O pessoal se manifestando também contra a justiça, né, o mensalão, que a gente viu também que não deu muita coisa. Me parece que é mais 2 anos, segundo o ministro. Enfim, tantas outras coisas para a gente discutir. Só sei, Wagner, que as informações que estamos recebendo é que várias outras cidades, não só capitais, estão se incluindo nos manifestos. Muito bem. Bianca, a gente conversa mais daqui a pouquinho, okay, tá? Olha, a gente vai falar agora como a Bianca comentou, né? Não existe um líder dessas manifestações. Então a gente vai conversar com uma das pessoas que está participando das manifestações, que é o Peter Mack. Ele é publicitário, também estudante de letras na USP. Oi, Peter, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, sim, Wagner, e você?
Tudo ótimo. Peter, explica pra gente, você está acompanhando o programa, a gente comentou que essas manifestações elas começaram justamente sobre o aumento das tarifas do transporte público, mas a gente percebe que essa não é mais a grande razão das manifestações. Por que é que o Brasil está se movimentando e se manifestando? Então, Wagner, o brasileiro, eu acho que hoje percebe que está em situações precárias, né? E os 20 centavos ainda é uma coisa muito importante e tem que ser conquistado. Mas, para além disso, o povo quer mudança, o povo quer saúde, o povo quer que esse dinheiro que está indo para a Copa venha para educação, saúde, professor, entendeu? Claro. Agora, a Copa do Mundo também é um assunto que tem mexido com o Brasil. A gente está comentando aqui que parece que foi gasto 3 vezes mais o valor que deveria ter sido gasto com as obras da Copa do Mundo. Esse é um assunto que tem deixado a sociedade, principalmente os jovens, um pouco revoltados e tem levado as pessoas às ruas. Sim, isso é verdade, Wagner. A gente já gastou 3 vezes que o Japão gastou, por exemplo. E o que incomoda o pessoal é que quando uma pessoa tem um problema de saúde, não dá para levar para o estádio, sabe? Quando a pessoa tem que aprender alguma coisa, não dá para aprender no estádio. Tem até uma frase boa que o Brasil é o país de futebol, porque o futebol não se aprende na escola. Ô Peter, me fala uma coisa, a gente está percebendo que redes sociais é a grande mola propulsora aí dessas manifestações, muito diferente do que aconteceu na última que a gente tem notícias, né, em 92. Conta um pouquinho para a gente como é que isso está sendo organizado via redes sociais, principalmente para um público que às vezes pode não estar muito familiarizado com o funcionamento disso. Tudo é combinado nas redes sociais, tudo é promovido nas redes sociais e aí as pessoas têm ido para as ruas, é isso? É mais ou menos isso, né, Wagner? Em 92 a gente não tinha um acesso à internet como a gente tinha hoje. A televisão era o único acesso de informação do povo. Hoje, o povo consegue se informar por vários outros meios, a internet é um deles, muito forte. As redes sociais hoje no Brasil são tão usadas que acabam sendo usadas também para atos, para manifestos. Como funciona? As pessoas que querem uma pauta, querem levantar, porque esse manifesto que está tendo em São Paulo e no Brasil inteiro é um dos maiores, mas não é um dos únicos. Teve ato contra o Nascituro domingo passado, tem ato contra o Feliciano, colocando algumas propostas meio absurdas. Tem vários atos acontecendo sempre, mas esse chamou a atenção da mídia, entendeu? Claro. E o que o pessoal faz? O pessoal vai lá, marca um horário, marca um dia e reúne as pessoas que estão interessadas em participar daquela pauta, que no caso hoje é a dos 20 centavos e para além disso. Ô Peter, me fala uma outra questão. O que é que vocês que estão agindo ativamente aí nas manifestações esperam como resultado? O primeiro resultado prático é que se reduz os 20 centavos. Não se pode esquecer isso. Depois disso, já estamos levantando outras bandeiras, como até algumas palavras de ordem, que um professor vale mais que o Neymar. Neymar joga muito, com todo respeito, mas acho que o professor tem que ter mais respeito, tem que ser mais valorizado nesse país. Essa é uma das pautas, a pauta hoje contra a PEC 37, a pauta contra a cura gay, a pauta contra o nascituro. O movimento primeiro precisa de uma vitória e vai conseguir esses 20 centavos. Daí para frente, a gente vai levantar o que tem que ser colocado para poder ter mais vitórias. Muito bem. Peter, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, Wagner. Obrigado também. Obrigado. Bianca, você acompanhou aí também a minha conversa com o Peter Mack. Eu, sinceramente, não esperava. A gente tem conversado aqui desde a estreia do seu programa, claro, sobre situações políticas e como o povo estava adormecido diante dessas situações. Eu não esperava ouvir uma coisa como essa. Nós, com todo respeito ao Neymar, a gente gostaria de investir ao professor e não a um jogador de futebol. Eu, sinceramente, fui surpreendido aí pela sociedade, viu? A importância que a gente dá a assuntos que deveriam ser
de primeira instância no país, mas não são, né, Wagner? Eu tenho algumas críticas em relação a alguns argumentos, principalmente, por exemplo, quando o Neymar coloca a sua posição em referente às manifestações, dizendo que ele está feliz com as manifestações, ótimo, o brasileiro está feliz também com as manifestações, em certo ponto, pacificamente, dizendo não à violência, porque isso não é nada democrático, não é legal. Mas, enfim, Wagner, é legal a gente ouvir bastante argumentos e o nosso amigo que participou agora, ele que está ali juntamente com o povo, juntamente com os jovens indo para a rua. Agora, complicado mesmo, assim como você falou. Muito bem. Bianca, até já. Até. Você está acompanhando o seu programa especial, a gente está fazendo uma abordagem aqui sobre as manifestações que você tem acompanhado, claro, na mídia, seja ela qual for, inclusive as redes sociais. A gente vai conversar agora com a Nora Raquel, ela é economista, e a gente vai entender também um pouco desse panorama, o que causou, na verdade, o estopim para essas manifestações, que foi o aumento, né, da tarifa do transporte público. Nora, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no seu programa, Nora. Um prazer. Nora, como é que o transporte no Brasil ele pode ser avaliado, inclusive com relação a outros países? Realmente esse aumento ele é um pouco invasivo aí ao bolso do cidadão brasileiro? Olha, eu acho que a gente tem que... É lógico que o Brasil em geral está caro, o transporte não é uma exceção. O Brasil é um país caro, Rio de Janeiro, São Paulo são cidades das mais caras do mundo, sem dúvida. Mas eu acho que você tem que ver tudo num contexto, não é só isto que subiu. Nós estamos num processo inflacionário onde o cidadão brasileiro, principalmente o de mais baixa renda, está sentindo muito por conta de aumento de alimentos, etc. Então, um aumento também no aumento de transportes é um detalhe na carestia em geral. A gente acompanhou, inclusive, um movimento, mas foi mais humorístico nas redes sociais, agora há pouco, sobre o aumento excessivo do tomate, né? Então, tomate, realmente... batata e tudo, mas foram alimentos, né? Exatamente. Em geral, que subiram muito. Serviços também, né? A inflação brasileira tem estado meio fora do controle, não? Quer dizer, controlada, mas controlada acima do que devia estar, né? E subindo. Por quê, Nora? Por que é que a gente está vivendo essa situação onde a gente tem aumento no custo de vida para o brasileiro? No meu ponto de vista, o Banco Central deixou de subir a taxa de juros quando devia ter subido por questões políticas. Ok. Você acredita que essas manifestações, inclusive motivadas aí pelo aumento do passe livre, fazem bem para a política, fazem bem economicamente, o povo ir para as ruas? Você acha saudável para o Brasil nesse momento? Eu acho saudável, sim, porque eu acho que não é só o transporte, né? A questão da corrupção, a questão da PEC que quer segurar as investigações do Ministério Público, a questão dos gastos, principalmente os gastos mal feitos do setor público, né? Eu acho que a gente paga muito imposto e tem muito pouco de volta. O cidadão brasileiro, além da corrupção, né? O cidadão brasileiro está cansado disso. Então, acho que o transporte foi a gota d'água ali, vamos dizer. Com certeza. Nora, quais seriam as consequências, os impactos econômicos aí, se o Brasil, então, o governo brasileiro, diminuísse o valor do transporte público para evitar qualquer tipo de agravamento aí dessa manifestação? Qual o impacto econômico disso? Olha, é uma questão de orçamento, porque às vezes as pessoas acham que o governo pode tudo. O governo gasta os impostos que a gente passa para ele, né? Ele tem um orçamento, lógico que ele pode se endividar e gastar mais, mas como na sua casa, se você quer tirar uma receita de alguma coisa, você tem que ver de onde o dinheiro vai vir, né? Claro. Que nem o orçamento na sua casa. E, obviamente, nada é de graça nessa vida. Agora, pode ter diminuições de impostos, mas isso quer dizer menos arrecadação para o governo. Em algum lugar vai, não existe nada de graça. Com certeza. Nora, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde. Tá certo, obrigada. Um abraço. Um abraço. O seu programa vai fazer mais uma paradinha rápida para o intervalo, viu? No próximo bloco, a gente vai conversar com
o cientista político, o Rudá Rissi. Não sai daí, a gente volta já a seu programa especial falando sobre as manifestações sociais que estão acontecendo no Brasil. Até já!